Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de São José do Rio Preto, concentração do time estrelado, duelo desta noite, diante da equipe do Mirassol em Mirassol, com estádio lotado. Mirassol não perde há um bom tempo em casa, o Cruzeiro com 25 jogadores concentrados. Aqui em Rio Preto, o que vai fazer o técnico Tite? Tudo você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira de Série A do Campeonato Brasileiro, já tivemos um jogo importante. O Flamengo derrotou o Vitória, 2-1, foi um bom jogo inclusive em Salvador. E hoje a rodada aí praticamente completa, jogo para tudo quanto é lado. E a gente aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, pertinho de Mirassol, às 7 horas da noite a bola vai rolar no Maião, em Mirassol. Fica bem pertinho aqui de um hotel onde está o concentrado Cruzeiro. O Cruzeiro chegou ontem, alguns torcedores vieram recepcionar a delegação e são 25 jogadores concentrados aqui no hotel para o compromisso desta noite, sabendo que o Cruzeiro entra em campo pressionado, precisa pontuar nesta dificílima Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que pelas circunstâncias, 2 derrotas em 2 jogos, o Cruzeiro precisando de buscar a vitória diante do Mirassol. Mas do outro lado também tem um adversário que vai ter o estádio lotado, não perde em casa desde o início do ano passado, e aí o Cruzeiro tem aí um tabu pela frente, um tabu importante e um adversário que tem jogado bem. Na estreia em casa derrotou a equipe do Vasco e vamos ver como estará o estádio logo mais. Em termos de torcida, estádio lotado. Agora, cruzeirenses também marcando presença, com certeza, ali no espaço de visitante. E tem uma outra questão, existe previsão de chuva, como que vai estar o gramado neste momento? Venta muito aqui na região, mas chuva a princípio não. Ontem choveu um pouco, hoje ao longo do dia vamos ver e com certeza acompanharemos. Teremos o Bola em Jogo e depois, a partir das 17 horas, ao vivo do Maião, com o nosso Dia de Jogo KTO. 25 jogadores concentrados, 2 serão cortados, um goleiro, muito provavelmente o Marcelo Heráclito, e aí o jogador de linha temos que aguardar se tem alguém com um desgaste maior ou se foi apenas uma precaução a vinda do jovem Ryan Leles. Estão aqui em Rio Preto, goleiros Cássio, Otávio e Marcelo Heráclito, os laterais Fagner, William, Kaique, Cauã Prates, os zagueiros Fabrício Bruno, João Marcelo, Vidalba e Bruno Alves, os volantes Gerson, Lucas Romero, Christian, Lucas Silva, Mateuzinho e Japa, o meio-campista, o meia, Matheus Pereira, e pro ataque muitas opções. Caio Jorge, Arroio, Sinisterra, Wanderson, Kaique Kenji, Neisser, Vídea Real e também o jovem Ryan Leles. Se não tiver nenhum problema de ordem médica, o técnico Tite pode repetir a formação que derrotou o América no final de semana. A delegação do Cruzeiro aqui com diretores do departamento de futebol. Pedro Júnior é aguardado nesta quarta-feira. Já o Pedro Lourenço, ele ainda está no Espírito Santo. Aliás, um abração aí para o Pedro e para toda a família, porque o depósito lá, o centro de distribuição do supermercado BH no Espírito Santo, acho que todo mundo acompanhou essa notícia. O Cássio até fez um depoimento legal no último vídeo de bastidores. O depósito foi totalmente destruído por causa de um incêndio. Então o Pedro Lourenço segue lá no Espírito Santo, deve estar no sábado em Patos de Minas para o compromisso diante da URT. Aí é Campeonato Mineiro. Ela vai rolar diante do Mirassol. Agora sobre bastidor do Cruzeiro, hein, Samuca? Hoje o Cruzeiro, por exemplo, confirmou o empréstimo do Rodriguinho, né? A gente até tava naquela dúvida sobre aproveitamento dele ou não, se iria ser aproveitado pela comissão técnica. A gente já tinha noticiado aqui, treina na parte e tal. O Rodriguinho teve o empréstimo confirmado. Hoje também teve a apresentação do Cauã Batistella, já chegou na Ucrânia. Pois é, o Léo Campos, e o Rodriguinho, assim como
O Vitinho deve ser emprestado também, o Joseph, isso aí já está definido aí pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro, o Rodriguinho no Fortaleza, o Vitinho ainda sem novidade e o Joseph também. E eu até ontem falei e muita gente começou, mas o principal nome eles negociaram lá com o Metalist da Ucrânia. É que o elenco do Cruzeiro hoje, tanto que tem espaço ainda para mais gente que vem treinando, né? Você forma ali, quando vai fazer o trabalho tático, por exemplo, 11 de cada lado, 22. Sobram alguns ali, incluindo os garotos, né? Agora o Ryan Leles relacionado, mas dependendo, pode não ficar nem no banco nesse jogo aqui com o Mirassol. Então, esses outros garotos vão compor aí este elenco do Cruzeiro neste início de temporada, né? Então tem o Juan Gabriel ainda para receber a oportunidade, o próprio Murilo Hickman, o Ryan Leles agora, né, que veio para cá. Então esses jogadores estão ali compondo este elenco e o Vitinho recebeu oportunidades, o Rodriguinho recebeu, mas o entendimento é que esses atletas eles vão ser reemprestados aí para ver se conseguem, né, dar uma maturada melhor para que, se não for ser aproveitado aqui no Cruzeiro, no elenco principal, que possa render alguma coisa aí em um outro momento, né? Então, e assim o Cruzeiro fez a saída do Fernando, que viu que não ia ter espaço e fez uma parceria com o Santa Clara, assim vem conduzindo o Cruzeiro e claro, né, essa questão do Batistella aí, isso vai render ainda um bom tempo e como a gente falou, né, o tempo vai mostrar se é o Cruzeiro que está certo ou se é o que todo mundo pensou, né, quando a gente falou que não faria essa venda neste momento, 18 anos apenas. O que eu lamento, Léo Campos, aí não tem a ver com o Cruzeiro, não tem a ver com o Batistella, jovem ainda, ia render isso ou render aquilo. E mostra que não chegou outra coisa de outro país, né? Mas também não acho que isso tem que ser a regra, né? O Batistella tem o passaporte italiano, não conta, mas ele não tem minutos, ele teve poucos minutos no profissional, né? Nenhum clube, o próprio Como, por exemplo, por ele ser aí ítalo-brasileiro, né? O Batistella, o Batistella não teve convocação para a seleção de base, teve uma partida no profissional do Cruzeiro, que ele tem categoria sub-20, né? Então, poderia pintar mais coisa, por mais que os scouts aí espalhados mundo afora, eles acompanhem, mas a turma estava na Copa do Mundo Sub-20 lá no Chile, na Copa do Mundo Sub-17 lá no mundo árabe. Então, para ele ir para outro centro, né, precisava de minutos no profissional. Infelizmente, isso ele não teve. E apareceu essa questão aí do Metalist da Ucrânia, que eu lamento pra caramba. É um time de meio de tabela. Se for para a Ucrânia, se fosse o Shakhtar, que tem costume aí de participa ali de competições europeias, coloca os jogadores na vitrine e eles vão para outro centro, né? Se fosse pelo menos isso, mas com todo respeito aí, Metalist da Ucrânia, é difícil imaginar que o Cauã ele vá ter muito sucesso lá. Tomara que eu erre também, né? Mas se fosse um outro centro aí, eu estaria com mais esperança. Lamento por ter sido dessa forma, né? E aí é um consenso das partes, né? O Cruzeiro topou e o staff e ele também, eles toparam e esse foi o destino. Vamos acompanhar aí. O time parece que está fazendo pré-temporada na Espanha para voltar aí à competição lá do ucraniano. E o time não está jogando competição europeia neste momento. No futebol, tudo pode mudar muito rápido, né? Então, às vezes, a gente viu, por exemplo, o Arias ficando pouco tempo na Europa e já tem um outro rumo. Não estou dizendo que vai acontecer o mesmo com o Batistella, nem estou comparando jogador não, viu? Mas assim, situações do futebol. Então hoje essa é a realidade lá, mas daqui a pouco, sei lá, pode estar de volta ao próprio Cruzeiro, enfim. Mas no cenário de momento você corrobora com esse sentimento do Samuel, ou Valu? Com relação à venda do Batistella, sim, mas pelo menos uma coisa foi desmistificada, né? Eu tive a oportunidade de estar na HG Play o dia que o Bruno Spindel esteve lá. O Cruzeiro vendeu
porque, como disse o Samuel Venâncio, houve um consenso das partes e o entendimento do Cruzeiro de que era um bom negócio. Não foi para fluxo de caixa, ele falou isso nominalmente, o Bruno Spindel. Não, foi porque o Cruzeiro entendeu que era uma boa situação juntamente com o staff e a parte do jogador. Ponto. Como disse o Samuel, não tem como a gente falar, eu me posicionei também, volto a me posicionar. Acho que não deveria ter acontecido neste momento e desta forma, pelo potencial. Eu considerava o Batistella, juntamente com o Cauã Prats, as duas maiores exposições de jogadores da categoria de base do Cruzeiro. Claro, depois veio o título da Copa São Paulo, de futebol júnior, e destacou-se outros nomes, mas ainda naquele momento em que a negociação é feita, eu tenho essa consideração com o Cauã Batistella. Só o tempo, como disse bem o Samuel Venâncio, vai provar se de fato o Cruzeiro fez um bom negócio ou se terá sido mais um negócio ruim da história do Cruzeiro para jogadores que ele formou na própria categoria de base. Só assim, sem comparar, quando a gente imagina o Samuel Venâncio falando que o Cauã Batistella não é um jogador que teve minutos aqui no elenco principal, nem sequer figurou em seleções recentemente de categoria de base do Brasil, para o Metalist, e eu não estou comparando o que pode ser um e o outro, tá, pessoal? A gente fala, o Neiser não é uma aposta do Cruzeiro, certo? Do departamento de scout, mas com muito mais, digamos, embasamento de campo para fazer essa aposta. O clube que ele jogou, o Mundial, o Batistella, assim, colocando na balança, o Metalist está fazendo uma aposta muito mais arriscada do que a aposta que o Cruzeiro está fazendo no Neiser, né? Repita, é só um exercício, tá, pessoal, que a gente está fazendo sem comparar um jogador com outro. E o Rodriguinho, o Vitinho, esses jogadores, eles precisam de entrar, pelo menos, numa prateleira de repente, conseguirem ser negociados pelo Cruzeiro. Que hoje eles estão numa situação que é ruim para as próprias carreiras desses jogadores. A gente vê os jogadores sendo emprestados, muitas vezes retornando antes do término dos empréstimos, o que significa que eles não conseguiram ter uma sequência nos clubes para os quais eles foram emprestados. Então é importante que seja um desenvolvimento na carreira desses jogadores. De repente, mostrem uma desenvoltura a ponto de fazerem a comissão técnica do Cruzeiro olhar para esses jogadores no futuro. Mais difícil, né? Porque o nível no Cruzeiro já subiu mais ainda do que com relação ao ano passado, e a tendência para os próximos anos é de um Cruzeiro sempre ser mais forte, mas que eles consigam entrar num patamar de conseguirem pelo menos darem um prosseguimento na carreira. Olha, os clubes que acabaram pegando por empréstimo Vitinho e Rodriguinho têm interesse na compra dos jogadores, ou outro que hoje a carreira dos atletas está assim, num estágio bem complicado. O Luciano até manda aqui que o Metalist recém decretou falência e foi refundado. Quando venderam o Batistella, será por valores baixos. Eles não têm história de vendas absurdas, jogadores, sempre vendas baixas. Mais do que perder o jogador aqui, chama atenção também o destino, né, o Caio? Nem só também o valor que o Cruzeiro necessariamente recebe agora, mas aquilo que você pensa do futuro do próprio atleta e do que, consequentemente, poderia render, retornar ao Cruzeiro. O conjunto da obra é muito ruim, né? O Batistella teve um jogo no profissional, é claro que ele não atrairia interesse de grandes potências, mas a sensação é de que se ele permanecesse no Cruzeiro, isso poderia acontecer em algum momento, né? Até porque a primeira aparição do Batistella no profissional foi legal, já foi com assistência, e na base já há mais de uma temporada estava performando bem. Voltou à Copinha e foi um dos principais nomes de um Cruzeiro que foi campeão, de um Cruzeiro que foi a melhor equipe dentro da principal competição de base do Brasil. Lamento bastante porque se trata de jogador de qualidade, de um meia, e a gente sabe que um jogador mais ofensivo pode ser mais valorizado no mercado. Agora é uma completa incógnita, né? Muito difícil o Batistella se desenvolver bem lá no Metalist, no futebol ucraniano. Tem a questão de cultura também, né? Isso, ainda mais para um jogador tão jovem, acaba atrasando alguns passos. Eu tenho a sensação de retrocesso para o Batistella. Acho que ele tinha potencial para muito mais. Claro que a carreira dele ainda pode ser de sucesso, mas
para ele se mostrar um jogador de valor no Metalist vai ser muito, mas muito mais desafiador do que no Cruzeiro, né? Já é um grande clube, que tem exposição mundial, e definitivamente não é o caso do Metalist, que não consegue nem ser relevante dentro do próprio futebol ucraniano. Você acompanhou aí, Samuca, a chegada da delegação, sobre o time, até mesmo para a gente projetar aqui essa escalação. Não devemos ter nenhuma surpresa, né? Inclusive a manutenção do elenco, talvez do jogo contra o América, pode ficar mesmo essa dúvida na zaga, se Vidalba vai ou não? Eu acho que sim, viu, Léo Campos? Hoje o Cruzeiro fez um treino e ainda os jogadores estão ali naquele momento de, vamos dizer, a ciência, né? Eles dizem que o desgaste de um jogo para o outro, ele é maior ali 48 horas após, né? Então, e que a partir deste momento é que os atletas vão iniciar aquele período de recuperação física para chegar na sua melhor condição de um jogo para o outro dentro do limite que é aceitável, né? Então, hoje ainda os atletas vão se recuperando do que aconteceu no domingo. Aí eles jogam quarta. Na sexta, ainda estão se recuperando do que aconteceu na quarta. E assim vai nesse ritmo de jogo que tem o futebol brasileiro. Então, como ele trouxe 25 atletas e 2 serão cortados, um é um goleiro, né? É fato. O outro, eu acho melhor a gente aguardar para ver se tem alguém com um pouco de desgaste a mais, né, que possa ficar fora, ou se o Ryan Leles veio para vivenciar também concentração de profissional, de Série A de Campeonato Brasileiro, e aí pensaria depois para uma oportunidade no futuro, né? Então temos que aguardar isso, mas se não tiver nenhum problema, eu não vejo, tirando essa questão do Vidalba aí, seria mais uma opinião do que informação, né? Eu já faria a volta do Vidalba, claro que sabendo da questão de ritmo e tudo. E o João Marcelo acho que fez um bom jogo contra o América, né? A gente já criticou bastante aqui, né? Acho que esse ponto todo mundo pode concordar, só que precisa de uma sequência positiva também para que a gente pegue confiança no João Marcelo. E se ele voltar, gente, não é que a gente criticamos o João Marcelo, que a gente quer que ele vá mal todo jogo para continuar criticando, né? Se o João Marcelo voltar a desempenhar bem, quem vai ganhar é o Cruzeiro. Porque é um jogador que já demonstrou aí que pode ser um zagueiro bem útil, né? Tava tendo dificuldade, fez esse bom jogo no domingo, acho que será mantido, se não tiver nenhum problema aí de ordem médica. Então não vejo, com sinceridade, se não tiver nenhum problema de desgaste assim mais acentuado, de um atleta ou outro ter que ficar fora, o Tite mudando a formação diante da equipe do Mirassol, Léo. Os dois no auge, Caio, no auge do Cruzeiro, João Marcelo e Vidalba, quem que você escolhe pro seu time? Lucas Vidalba. O 2024 do João Marcelo, no geral, foi bem legal, mas o 2025 do Lucas Vidalba não foi de destaque somente no Cruzeiro, mas para além do Cruzeiro, né? O João Marcelo até que teve um dado momento, principalmente ali no primeiro semestre, em que ele foi um dos destaques na posição dentro do futebol brasileiro, né? Mas eu acho que o Vidalba conseguiu isso com mais constância. Desde que o Leonardo Jardim colocou o Vidalba como um titular dentro da equipe principal do Cruzeiro, o Vidalba teve uma performance absurda. Ficou aí, no mínimo, entre os 5 melhores zagueiros do país na última temporada. Eu não acho que o João Marcelo conseguiu isso com tanta constância. Então fico com o Lucas Vidalba. E aí, falando especificamente sobre o jogo de amanhã, na partida contra o América, eu já teria colocado o Lucas Vidalba como titular, muito por conta da performance ruim do João Marcelo, mas entendendo que não era o melhor cenário para o Vidalba. Afinal de contas, ele estava retornando depois de praticamente 2 meses parado. E aí, contra o América, o João Marcelo, querendo ou não, deu uma boa resposta. Acho que essa boa resposta do João Marcelo pode trazer um pouco mais de tranquilidade para esse momento de transição do Vidalba. O Vidalba, para mim, ainda é um titular. A dupla de zaga titular do Cruzeiro é Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, mas o Vidalba precisa voltar com mais tranquilidade, sem tanto risco. E aí o João Marcelo, quem sabe, conseguindo manter isso contra o Mirassol, possa oferecer melhores condições para o próprio Vidalba, né? E aí contra o RT, quem sabe o Vidalba jogar. E depois, claro,
ainda mais olhando que o Cruzeiro vai ter uma semana cheia, aí eu já imagino que a partir de uma semifinal de Mineiro, o Vidalba vai ter uma sequência como titular. Mas nesse primeiro momento, que o Vidalba tá voltando, que vai ser o terceiro jogo dele à disposição, eu colocaria o João Marcelo, muito por conta da boa resposta contra o América. Eu acho que ele ganhou um pouquinho mais de confiança para, pelo menos, seguir nessa defesa do Cruzeiro com alguma consistência. Quem sabe ele consiga dar uma boa resposta e o Tite ganhe mais uma opção útil para a defesa, né? Porque é a tentativa que o Tite está fazendo. Desde que ele chegou, ele quer recuperar o João Marcelo, porque sabe que precisa contar com mais opções de confiança na defesa. E esse foi o primeiro jogo que o João Marcelo correspondeu. Agora, para ele de fato se consolidar como uma peça útil ao elenco, ele vai precisar realmente de uma sequência de bons jogos. Vidalba é muito mais zagueiro que o João Marcelo? Depende da forma e do gosto, né, pessoal, assim, de cada um. Eu escolheria também o Vidalba pro meu time. Acho que a qualidade que ele tem, a liderança nata, a capacidade de leituras, de preenchimento de espaço em um curto período. O Vidalba, ele não deixa atacantes que são fisicamente mais fortes e mais rápidos do que ele. Ele tenta, é um cara que se movimenta no campo de uma forma, tentando sempre antever a ação do atacante, né? Então esse é o Vidalba, mas eu entendo também que no momento, e acho até, aí não é informação, né? Talvez existisse um plano de colocar o Vidalba no campo domingo alguns minutos, mas acho que a condição do campo, talvez, repito pessoal, isso aí não é informação, é um exercício que eu tô praticando, imaginando que possa ter acontecido, tá? Que talvez o Vidalba não tenha ganhado alguns minutos pela condição do gramado, que ficou extremamente pesado, pior para jogar do que o gramado contra o Betim. Imaginava que o Vidalba fosse ganhar minutos, mas em uma outra circunstância de gramado. E hoje, o João Marcelo, o Caio fala de uma resposta muito boa, eu acho que foi uma resposta ok, tanto dele quanto do Fabrício Bruno. Ganharam sim um pouco mais de confiança, estiveram mais atentos, os dois, além de todo o time do Cruzeiro, mas falando em particular da dupla de defesa. E o Tite, ele já havia elogiado o João Marcelo, quando o João Marcelo ainda não havia nem entregue uma atuação ok, como foi contra o América. Então, neste momento, eu acho que o Tite, tenho para mim que o Tite enxerga o João Marcelo como titular ao lado do Fabrício Bruno. Isso não quer dizer que será o Fabrício Bruno e o João Marcelo pelo resto da temporada 2026. Pessoal, é importante a gente colocar todos os contextos, né? O Vidalba inicia a temporada ainda se curando de uma lesão. A questão do ritmo, se o Vidalba não conseguiu participar do jogo contra o América, mesmo tendo a preferência pelo estilo do Vidalba, eu não colocaria ele de cara para jogar agora contra o Mirassol, por uma questão de ritmo. Se quem tá jogando tá se ressentindo ainda da falta de ritmo de jogo, e vamos lembrar o que foi feito com o Gerson. O Gerson, ele vai entrando gradativamente, ele começa uma partida, ganha minutos, até a partida que ele vem e se torna titular. Então acho que se acontecer com o Vidalba, e eu espero particularmente que aconteça, eu acho que o Vidalba é o jogador de defesa que ao lado do Fabrício Bruno pode inclusive ajudar muito o Tite na sua saída de bola, agora feita com 4 jogadores, mais 2 volantes. Ele largou um pouco aquela ideia primária da saída de 3. O Vidalba pode ser uma peça muito importante, porque de longe, para mim, é quem tem mais qualidade nesse quesito dos defensores do Cruzeiro. Léo. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!